tarde, senhores e senhoras vereadores. Boa tarde. Boa tarde a todos também que se encontram aqui no plenário. E uma boa tarde às internautas. Vamos dar início aos trabalhos da 16ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Solicito ao vereador primeiro secretário que faça a chamada para a verificação de presença e quórum. Vereador Jair Boni. Presente. Vereador Edson Paulo Klemba. Presente. Vereador Renato Renchuk. Presente. Vereador Amori Domingues. Presente. Vereadora Jane Luiz Scali Solda. Presente. Vereador Pedro Iantas. Presente. Vereador Leonardo Kostiuk, ausente. E vereador Leandro Jazinski, presente. Havendo número legal, com as palavras sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito que todos ficamos em pé para ouvirmos a leitura de um texto bíblico e, em seguida, entoarmos o hino do Rio Azul. Leitura do Salmo do dia. Ao vencedor concederei comer da árvore da vida. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. Palavra do Senhor, graças a Deus. No planalto ondulado e verdejante, na paisagem mais linda que há, tu nascestes altivo e pujante, para o orgulho do meu Paraná. Meus respeitos ao heróico pioneiro, que lutando com alma e ardor, fez nascer este sol hospitaleiro, Rio Azul, terra de paz e amor. Salve, salve, Rio Azul, que eu amo tanto, meu tesouro e meu bem-querer, minha prece e meu acalanto, sou teu filho e por ti vou viver. Ó sagrado coração de Jesus, nos ampare e nos dê proteção, espargindo sobre nós a sua luz, e no que germinar deste chão, Rio Cotinga, Rio Azul e cachoeiras, os tesouros mais belos que já vi, irrigando esta terra altaneira, protegida pelo pico Marumbi. Ser teu filho para mim é uma glória, que será eterna em meu coração. Siga firme pela estrada da vitória, Rio Azul, meu amado cordão. Submeto a discussão ata da sessão anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao vereador primeiro secretário que faça a leitura de parte do expediente. Ofício número 63 de 2014. Rio Azul, 17 de novembro de 2014. Senhor Presidente, em análise ao ofício da Câmara número 401 de 2014, de 6 de novembro de 2014, o qual solicitava a elaboração de emendas do projeto de lei de iniciativa do Executivo que trata da reestruturação do sistema de classificação de cargos e plano de carreira dos servidores públicos civis do Poder Executivo Municipal, informamos o quanto segue. Reunimos, juntamente com o presidente desta casa e com o secretário executivo, a Comissão de Gestão de Pessoas, a fim de analisar a possibilidade de atendimento de tais requerimentos. Como é do conhecimento de tais representantes, na reunião foram esclarecidas muitas dúvidas e prestados esclarecimentos sobre a proposta encaminhada. Também deixamos claro que é de interesse da administração municipal atender a todas as reivindicações justas e que sejam possíveis de serem atendidas legalmente,
bem como desde que os impactos orçamentários e financeiros assim o permitam. Também frisamos que os impactos orçamentários e financeiros dos projetos de lei que tratam da reformulação de plano de cargos e salários levam em consideração sua aplicação no ano de aprovação e nos 3 anos seguintes, bem como que os impactos encaminhados originalmente com os projetos fecharam um índice de 51,3%, limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para aprovação das leis. Assim como esclarecemos que consideramos em tais impactos não somente as vagas ocupadas, mas também as vagas que possivelmente serão providas pela administração nos próximos anos. Desta forma, analisando seus pedidos formulados pelos nobres vereadores e suas causas, houvemos por bem em atender parcialmente os mesmos, de acordo com a análise legal e orçamentária e financeira. A única forma que possibilitou tal alteração foi realizar novo impacto orçamentário e financeiro dos planos de cargos, considerando apenas os cargos ocupados e não as vagas que serão providas, de forma que queremos ser transparentes com esta Casa com relação a tal providência. Caso não procedêssemos dessa forma, não seria possível o atendimento dos pleitos e ainda que esta Casa tenha se posicionado no sentido de dispensar os impactos orçamentários e financeiros de alterações do projeto, entendemos que isso é completamente equivocado, visto que temos responsabilidades legais e fiscais a cumprir. Diante do exposto, solicitamos a análise das emendas que seguem, confiantes de que com isso os projetos de lei seguirão para a aprovação, sabedores de que os nobres desta Casa têm conhecimento da importância da aprovação da matéria. Nesses termos, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Silvio Paulo Girardi, Prefeito Municipal. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 11 de novembro de 2014. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20/3/97, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, município de Rio Azul, o total de 18 comunicados, no valor de R$ 294.567,65. Ministério da Educação. Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Rio Azul, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. O total foi de R$ 66.521,20 para o programa Alimentação Escolar. Câmara Municipal de Rio Azul. Senhor Presidente, encaminhamos para apreciação em plenário as emendas anexas, todas referentes ao projeto de lei oriundo do Executivo, que trata do novo plano de cargos e remuneração dos servidores públicos civis do município de Rio Azul. Respeitosamente, Amaury Domingues, Leandro Jazinski, Jair Boni, Jane Luiza Scalisolda, Pedro Yantas e Renato Renchuk. Emenda número 9 de 2014. Modifique-se a redação do artigo 9º do referido projeto conforme segue, onde consta: concurso público com caráter eliminatório e classificatório poderá ser composto das seguintes etapas. Passe a constar: o concurso público com caráter eliminatório e classificatório deverá ser composto das seguintes etapas. Sala das Comissões, Rio Azul, 14 de novembro de 2014. Emenda número 10 de 2014. Modifique-se a redação do artigo 13º do referido projeto, conforme segue. Artigo 13º. A progressão por tempo de serviço far-se-á obedecendo ao critério de antiguidade, concedida a cada 3 anos.
de efetivo exercício de servidor ocupante do cargo efetivo em 3% para cada triênio. Sala das Comissões, em Rio Azul, 14 de novembro de 2014. Emenda número 11 de 2014. Suprima-se a redação do artigo 14º do referido projeto. Fica suprimida a redação do artigo 14º em razão da emenda que altera a redação do artigo 13º, deixando-o sem efeito em razão da abolição da avaliação de desempenho como critério para a progressão por tempo de serviço. Em razão dessa supressão do artigo, os artigos subsequentes, quando da redação final do presente projeto de lei, sejam reordenados de acordo com nova numeração. Sala das Comissões, Rio Azul, 14 de novembro de 2014. Emenda número 12 de 2014. Modifique-se a redação do artigo 15º do referido projeto, conforme segue, onde consta: o servidor que atender às exigências para a progressão por tempo de serviço, ou seja, haver completado o interstício mínimo de efetivo exercício no cargo e obtido a média mínima prevista em regulamento da pontuação das avaliações no período, deverá preencher o requerimento de progressão por tempo de serviço, encaminhando a sua solicitação junto ao Departamento de Pessoal. Passe a constar: o servidor que atender às exigências para a progressão por tempo de serviço, ou seja, houver completado o interstício mínimo de efetivo exercício no cargo, terá a sua progressão processada automaticamente pelo Departamento Pessoal, independentemente de requerê-la. Sala das Comissões, Rio Azul, 14 de novembro de 2014. Emenda modificativa. Modifique-se a redação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 15º do referido projeto, conforme segue, onde consta: inciso 1º, a progressão será processada até o último dia do mês subsequente em que o servidor requerê-la, desde que tenham sido entregues pela Comissão de Avaliação de Desempenho, nos prazos previstos nesta lei, as últimas 3 avaliações de desempenho. Inciso 2º, os direitos e vantagens decorrentes da progressão serão percebidos a partir do 1º dia subsequente a que foi processada, desde que haja disponibilidade econômico-financeira. Passe a constar: inciso 1º, a progressão será processada até o último dia do mês subsequente em que o servidor tiver obtido por direito. Inciso 2º, os direitos e vantagens decorrentes da progressão serão percebidos a partir do 1º dia subsequente a que foi processada. Sala das Comissões, 14 de novembro de 2014. Emenda número 14. Emenda aditiva. Adite-se a redação do artigo 16º do referido projeto, um parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 16º, parágrafo único. As penalidades a que se refere são aquelas contidas nos incisos 2, 4, 5 e 6 do artigo 135 da Lei nº 465 de 2008, de 11 de dezembro de 2008, Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Rio Azul. Sala das Comissões, Rio Azul, 14 de novembro de 2014. Emenda número 15 de 2014. Emenda modificativa. Modifique-se a redação do inciso 2 do artigo 1018 do referido projeto, conforme segue. Artigo 1018. Não poderá receber a progressão por merecimento o servidor que, inciso 2º, estiver licenciado por período superior a 180 dias no ano em que ocorrer a avaliação, excluída a licença à gestante, licença à adotante, licença especial prevista no artigo 83 da Lei nº 465 de 2008 e o afastamento em virtude de doença de trabalho. Sala das Comissões, Rio Azul, 14 de novembro de 2014. Emenda supressiva. Emenda número 16 de 2014. Suprima-se a redação do artigo único do artigo 19 do referido projeto. Artigo 19. Os servidores efetivos, ocupantes do cargo de provimento em comissão,
poderão requerer a progressão por tempo de serviço e merecimento, considerando-se os padrões de vencimento de seu cargo efetivo. Sala das Comissões, Rio Azul, 14 de novembro de 2014. Emenda número 17 de 2014. Emenda modificativa. Modifique-se a redação do inciso 1º do artigo 21, conforme segue. Artigo 21. Os requisitos para a escolaridade estabelecida para a progressão por merecimento será preenchido da forma seguinte. Primeiro, cargos de médico, médico obstetra e médico pediatra. A. Nível 1. Início de carreira. Graduação dentro da especialidade do cargo. B. Nível 2. Conclusão de cursos específicos na área de atuação. Carga horária mínima de 180 horas. Nível 3. Conclusão de pós-graduação. E nível 4. Conclusão de mestrado ou doutorado. Sala das Comissões, Rio Azul, 14 de novembro de 2014. Emenda número 18 de 2014. Emenda modificativa. Modifique-se a redação do inciso 2 do artigo 21, conforme segue. Artigo 21. O requisito de escolaridade estabelecido para a progressão por merecimento será preenchido da forma seguinte. Parágrafo 2º. Demais cargos de nível superior. A. Nível 1, início de carreira, graduação. B. Nível 2, conclusão de curso específico na área de atuação, carga horária mínima de 180 horas. C. Nível 3, conclusão de pós-graduação. D. Nível 4, conclusão de mestrado ou doutorado. Sala das Comissões, Rio Azul, 14 de novembro de 2014. Obrigado, Augusto. Emenda número 19 de 2014. Emenda modificativa. Modifique-se a redação do inciso 3 do artigo 21, conforme segue. Artigo 21. O requisito de escolaridade estabelecido para a progressão por merecimento será preenchido da seguinte forma. Inciso 3º. Cargos de nível médio. A. Nível 1, início da carreira, ensino médio. B. Nível 2, conclusão de cursos específicos na área em que atua, com a carga horária total, somando no mínimo 150 horas. C. Nível 3, conclusão de graduação. D. Nível 4, conclusão de pós-graduação. Sala das Comissões, Rio Azul, 14 de novembro de 2014. Emenda número 20 de 2014. Emenda modificativa. Modifique-se a redação do inciso 4º do artigo 21, conforme segue. Inciso 4º. Cargos em nível fundamental. A. Nível 1, início de carreira, ensino fundamental completo. B. Nível 2, conclusão de cursos específicos da área em que atua, com a carga horária total, somando no mínimo 60 horas. C. Nível 3, conclusão de cursos específicos da área em que atua, com carga horária total, somando no mínimo 60 horas. Nível 4, conclusão de ensino médio. Sala das Comissões, Rio Azul, 14 de novembro de 2014. Emenda número 22 de 2014. Emenda modificativa. Modifique-se a redação do artigo 23º, conforme segue. Artigo 23. A avaliação anual do desempenho é pré-requisito para a progressão por merecimento, a qual deverá ser objeto de lei complementar. Sala das Comissões, Rio Azul, 14 de novembro de 2014. Emenda modificativa, número 23 de 2014. Modifique-se a redação do parágrafo único do artigo 25, conforme segue. Parágrafo único. A gratificação especial prevista nessa seção será concedida conforme anexo 8º, exceto quando se tratar de servidor contratado para exercer cargo em comissão. Sala das Comissões, Rio Azul, 14 de novembro de 2014. Emenda número 24 de 2014. Emenda modificativa. Modifique-se a redação do inciso 3º do artigo 28, conforme segue. Artigo 28. O enquadramento dos servidores públicos municipais que preencherem os requisitos de progressão por tempo de serviço ou merecimento estabelecidos pela Lei nº 562 de 2010
e que tenham juntado seus documentos comprobatórios e protocolados junto ao Departamento de Pessoal até a publicação da presente lei, se dará da seguinte forma. Inciso 3º. Os valores retroativos decorrentes da efetivação da progressão prevista no inciso anterior serão pagos de acordo com o cronograma de desembolso a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças e o Departamento de Pessoal. Sala das Comissões, Rio Azul, 14 de novembro de 2014. Emenda número 25 de 2014. Emenda aditiva. Adite-se a redação do artigo 28, um parágrafo único, conforme segue. Artigo 28. O enquadramento dos servidores públicos municipais que preencheram os requisitos de progressão por tempo de serviço ou merecimento estabelecidos pela Lei nº 562 de 2010 e que tenham juntado seus documentos comprobatórios e protocolado junto ao Departamento Pessoal até a publicação da presente lei, se dará da seguinte forma. Parágrafo único. Fica garantido o direito à progressão por tempo de serviço aos servidores que venham a completar o tempo exigido pela Lei nº 562 de 2010, no prazo de 60 dias contados após a entrada em vigor desta lei. Sala das Comissões, Rio Azul, 14 de novembro de 2014. Emenda número 26 de 2014. Emenda modificativa. Modifique-se a redação do parágrafo 4º do artigo 21, conforme segue. Artigo 21, parágrafo 4º. Para a progressão por merecimento, ainda que o servidor possua um título de nível superior ao seguinte, do nível em que se encontra enquadrado, não poderá ascender para aquele nível sem obedecer o tempo exigido para nível anterior. Sala das Comissões, Rio Azul, 14 de novembro de 2014. Emenda número 27 de 2014. Emenda modificativa. Modifique-se a redação dos anexos 1 e 5, conforme segue. Anexo 1. Quadro de cargos efetivos. Fica suprimido o cargo de oficial administrativo, 5 vagas, 40 horas semanais. Anexo 5. Quadro de cargos a serem extintos na vacância. Fica incluído o cargo de oficial administrativo, 5 vagas. Sala das Comissões, Rio Azul, 14 de novembro de 2014. Emenda número 28 de 2014. Adite-se a redação do artigo 27, um parágrafo único, conforme segue. Artigo 27. Parágrafo único. A diferença paga a título de irredutibilidade de vencimentos será considerada parte integral do vencimento total do servidor, inclusive para fins de cálculo de proventos de aposentadoria. Sala das Comissões, Rio Azul, 14 de novembro de 2014, Sérgio Mazo, Leandro Jazinski, Amauri Domingues, Jane Luiz Scalissolda, Pedro Yantas, Jair Boni, Renato Renchuk e Leonardo Kostiuk. Solicito ao vereador, segundo a secretária da mesa, que continue a leitura do expediente. Secretaria Municipal de Esportes e Recreação de Rio Azul. Ofício número 231, 2014. Excelentíssimo senhor Sérgio Mazo. A Secretaria Municipal de Esportes e Recreação de Rio Azul tem o imenso prazer em convidar a Vossa Senhoria e demais nobres edis para prestigiar as finais do Campeonato Municipal de Futebol, Campeonato Vitor de Moraes, segunda divisão, que acontecerá no Estádio Municipal Prefeito Orestes Palu, neste domingo, dia 23 de novembro, das 14 horas às 20 horas. Suas presenças são de extrema importância para abrilhantar ainda mais o referido evento. 14 horas, decisão do terceiro lugar, Estrela d'Alva versus Vila Diva. 18 horas, a final do campeonato, Lanchonete Calçadão versus Santa Cruz. Logo após, será feita a entrega das premiações a quem fizer jus. Salientamos ainda que teremos as finais do Campeonato Municipal de Truco, que será realizado no Estádio Municipal Prefeito Orestes Palu, nesse domingo, dia 23 de novembro, a partir das 14 horas.
Sem mais, para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar meus votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Ambrosio Zei, secretário municipal de Esportes e Recreação de Rio Azul. Ofício número 047 de 2014. Excelentíssimos senhores, face ao ofício número 339 de 2014, a Câmara Municipal de Rio Azul, a qual sugere a realização de vistoria ao Estádio Municipal Prefeito Orestes Palu, localizado na Rua Antônio Fabre, centro de Rio Azul. O Serviço de Prevenção contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros de Irati informa que segue. Foi realizada vistorias às instalações do estádio supracitado. Nessa ficou constatada a irregularidade do local, face à área tipo ocupação, as quais sugerem um grau de risco considerável. Faça necessário a apresentação para análise e aprovação do Plano de Segurança contra Incêndio e Pânico. Se aprovado este, deve ser executada a edificação, ou seja, as medidas de segurança previstas no Plano de Segurança, instaladas no local. Posteriormente, realiza-se vistoria in loco para verificar a regularidade da execução do projeto. Sumariamente, o Estádio Municipal Prefeito Orestes Palu encontra-se irregular quanto às normas que norteiam os trabalhos. Portanto, não possui anuência do Corpo de Bombeiros para o pleno funcionamento. Atenciosamente, Elcio José de Meira, comandante. Indicação número 166 de 2014. O vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais requer que, depois de ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal indicando que segue. Em Vila Nova, com urgência, providenciar a construção de 2 redutores de velocidade próximo da escola local, onde deverá acontecer a adequada colocação das placas indicativas em prazo anterior à construção das mesmas, conforme exige a legislação vigente. Plenário, vereador professor Eloy Psaia, em Rio Azul, 10 de novembro de 2014, Jair Boni, vereador. Indicação número 167 de 2014. O vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais requer que, depois do ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal indicando que segue. Em Butiazal, a pedido de Luiz José Gaisca, seja providenciado o patrulhamento e cascalhamento da estrada de acesso à sua residência, onde se faz necessária a construção de um bueiro. Em Invernada, a pedido de Daniel Santos Lima, providenciar o patrulhamento de um trecho aproximado de 100 metros no acesso à sua residência, onde se faz necessária a construção de bueiro. Em Barra do Rio Azul, a pedido de Antônio Roça, com a retroescavadeira, com urgência, executar serviços em sua propriedade. Plenário, vereador professor Eloy Psaia, em Rio Azul, 10 de novembro de 2014, Renato Rentiuc, vereador. Indicação número 168 de 2014. A vereadora que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, requer que, depois de ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal indicando que segue. Na rua Padre Teodoro Matessi, na Vila Bibe, próximo à esquina com a Avenida Manuel Ribas, efetuar a retirada de entulho que se encontra depositado no local. Sejam tomadas providências para a recuperação ou substituição das placas indicativas com os nomes das comunidades que se encontram danificadas, dificultando a orientação aos usuários de nossas estradas rurais. Plenário, vereador professor Eloy Psaia, em Rio Azul, 10 de novembro de 2014, Jane Luize Scavi Solda, vereadora. Indicação número 169 de 2014. O vereador que se subscreve, no uso de suas atribuições legais, requer que, depois de ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal indicando que segue. Em Faxinal São Pedro, a pedido de Ariel Oliveira, providenciar a construção de um bueiro na estrada principal em frente à residência de Sérgio Robaskiewicz.
Em Vila Nova, a pedido de Ivo Soares, providenciar a construção de um bueiro na estrada de acesso às suas lavouras. Na Vila Diva, com urgentíssima, providenciar a execução de serviços de limpeza e outros necessários na praça e parque de brinquedos, necessários para que os moradores tenham as condições mínimas de usufruir do local. Plenário, vereador professor Eloy Saia. Em Rio Azul, 10 de novembro de 2014, Sérgio Mazur, vereador. Requerimento número 252, 2014. A mesa diretora. Requeiro, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando que sejam tomadas providências para garantir que seja reaberta ao tráfego. Estrada fechada pelo senhor João Valdir Ferraz, na localidade de Porto Soares, considerando que, além de se tratar de uma estrada municipal antiga, é de uso coletivo, servindo ao interesse de diversos moradores locais que estão sendo prejudicados com o fechamento da mesma. Plenário, vereador professor Eloy Saia, em Rio Azul, 17 de novembro de 2014, Edson Paulo Klemmer, vereador. Solicito ao vereador e ao primeiro secretário que faça a leitura do restante do expediente. Câmara Municipal de Rio Azul, 18 de novembro de 2014. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação em plenário as emendas anexas, todas referentes ao projeto de lei que reestrutura o plano de cargos, carreira e remuneração do magistério público municipal. Respeitosamente, Amaury Domingues, Leandro Jazinski, Jair Boni, Jane Luiz Scalisolda, Pedro Yantas e Renato Rentiuk. Emenda número 29. Emenda modificativa. Modifique-se a redação do inciso 6º do artigo 21, conforme segue, onde consta, artigo 21, não será concedida progressão funcional ou promoção ao profissional da educação. Inciso 6º, que tenha menos de 80% de frequência nos cursos de capacitação ofertados. Passe a constar, artigo 21, não será concedida progressão funcional ou promoção ao profissional da educação, inciso 6º, que tenha menos de 75% de frequência nos cursos de capacitação ofertados. Sala das Comissões, Rio Azul, 18 de novembro de 2014. Emenda número 30 de 2014. Emenda modificativa. Modifique-se a redação do artigo 37, conforme segue. O titular do cargo de professor que não esteja em acumulação de cargo ou função pública poderá prestar serviços em regime suplementar para a substituição temporária de profissionais de educação em função docente, em seus impedimentos legais e nos casos de designação para exercício de outras funções de magistério de forma não concomitante com a docência. Rio Azul, 18 de novembro de 2014. Emenda número 31 de 2014. Emenda modificativa. Modifique-se a redação do artigo 46, conforme segue. O profissional de educação será lotado em uma das unidades escolares e a movimentação de uma para outra será feita a pedido do próprio profissional, de uma para outra unidade escolar ou órgão da escola municipal, quando da existência da vaga, competindo a decisão de remoção ao secretário municipal de educação, o qual atenderá prioritariamente aos interesses do ensino e da educação, e respeitada a antiguidade do professor. Sala das Comissões, Rio Azul, 18 de novembro de 2014. Emenda número 32 de 2014. Emenda supressiva. Suprima-se da redação o anexo 5, quadro de funções gratificadas, os cargos de chefe de divisão do departamento de ensino, chefe de divisão de administração educacional e chefe de divisão de assistência ao educando, passando a constar conforme segue. Sala das Comissões, Rio Azul, 18 de novembro de 2014. Jair Boni, Leandro Jazinski, Amaury Domingues, Jane Luiz Scalisolda, Pedro Yantas, Renato Rentiuk e Sérgio Mazur.
O expediente está em discussão. O expediente foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação nominal, submeto o projeto de lei oriundo do Executivo que dispõe sobre a autorização para doar madeiras e lenhas da faixa de domínio municipal para proprietários dos imóveis confrontantes com o respectivo trecho da estrada onde está sendo executado o programa Patrulha do Campo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, contrário. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, contrário. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Urbanismo e Meio Ambiente, contrário. Considerando o parecer contrário das comissões, nos termos do artigo 157 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, o projeto de lei foi rejeitado. Determino seu arquivamento e também que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito municipal, dando-lhe ciência do ocorrido. Dando sequência aos trabalhos, comunico a todos também que as emendas recebidas nesta sessão, tanto as das comissões quanto as do Executivo, constarão da pauta da ordem do dia da próxima sessão, assim como em uma primeira discussão e votação no plenário, os projetos de lei que tratam dos novos planos de cargos e remuneração. Lembro a todos os senhores e senhoras vereadores também que nesta quinta-feira, excepcionalmente, não teremos a reunião das comissões permanentes. Entretanto, deveremos nos reunir na próxima terça-feira, dia 25 de novembro, às 14 horas, para darmos continuidade aos trabalhos de análise dos projetos de lei em trâmite. Destaco a todos o convite recebido da Secretaria Municipal de Esportes para as finais do Campeonato Municipal Vitor de Moraes de Futebol de Campo, segunda divisão, neste próximo domingo, dia 23 de novembro, a partir das 14 horas, no Estádio Municipal Orestes Palu, bem como, no mesmo local, as finais do Campeonato Municipal de Truco. Augusto. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Jair Boni. Presidente, nobres vereadores, a plateia, os internautas que nos acompanham. Há poucos dias eu fiz uma indicação ao prefeito para a concessão de mais 2 salas de aula na Vila Nova. E até agradeço ao prefeito em analisar a construção de mais 2 salas de aula e a construção de um refeitório, onde foi convidado por pessoas da comunidade e estive participando na reunião semana passada, onde, em entendimento com o pessoal da Vila Nova, será construída mais 2 salas de aula e o refeitório. Até o pedido das 2 lombadas que eu fiz na escola, perto da escola, devido ao fins que os alunos saem e estão estudando na sala de catequese
e é do outro lado da estrada. Então é mais por segurança isso. Também agradeço ao chefe do pátio, Ari Andrade, pelos atendimentos que eu pedi a ele, atendimento voltado à população. E também sabendo que se trabalha com pouca gente no pátio de obras, mas eu peço que seja estudado com carinho um trabalho de desentupimento das galerias, dessas bocas de lobo aqui dentro da cidade, que tem várias que estão entupidas. Dia 25 deste mês, vou participar de uma reunião em Faxinal dos Paula, onde que, acompanhado com 2 deputados de Curitiba, junto com o prefeito, eu consegui uma liberação para 28 casas a água encanada. Então vai ser de grande valia para lá. E já em conversa com os 2 poços artesianos e para mais localidade que precisa. Então será uma reunião de grande valia. Projeto Patrulha Rural. Projeto de alagamento das estradas no campo. Foi feito o trabalho do Rio Azul do Soares até a Porto Soares. É uma localidade que tem pouca área de lavoura. O que eu peço nesse projeto, se ao voltar, se pode ter um estudo naquelas áreas, nas localidades que tenha bastante área de lavoura, não naquela pessoa que tem 10, 15, 20 alqueires. Eu falo pensando naquele que tem 2 alqueires e a maior parte faz uma divisa na estrada, onde a pessoa pode ter pouca área de lavoura e para ela será a perca maior. Então eu peço que se pode fazer um estudo diferenciado onde não há área de lavoura e onde há área de lavoura. Muito obrigado. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra à vereadora Jane Luize Scala Sonda. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite aos demais presentes. Eu quero simplesmente deixar aqui meus cumprimentos à diretora, senhora Antônia Evalda de Moraes de Souza, e a pedagoga, senhora Rosângela de Lourdes Ernesto de Sá. Funcionárias do Centro de Educação Infantil, deputada Adriana Cury, pela participação no CEF, Sistema Educacional Família e Escola, com a apresentação do projeto, o nome Família e Escola, uma parceria que deu certo, onde participaram 80 municípios. Foram um total de 235 projetos inscritos e Rio Azul, claro, ficaram em 3º lugar. Esse projeto foi elaborado desde fevereiro a outubro de 2014, onde realizaram várias reuniões com pais, chá com as estrelas, homenagem para o Dia das Mães, gincana com os familiares de alunos do CEMEI. Então eu quero deixar aqui meus parabéns a elas e também a todos os professores, os funcionários daquela instituição, que representaram o nosso município de Rio Azul. Muito obrigada. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Edson Paulo Kulemba. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, o pessoal presente aqui na casa hoje. Parabéns à Artelita, trazer pessoas para ver os vereadores atuando. Isso é muito bom. Eu o restante do pessoal aqui presente. Queria só salientar aqui a todos que acho que quase todos sabem do problema que estamos no estádio municipal. As arquibancadas trazem um risco enorme às pessoas que lá frequentam.
Hoje nós recebemos aqui nessa casa o ofício do bombeiro, onde que diz que face à área de ocupação, local de reunião ou de público, os quais sugerem um grau de risco considerável. Então, o senhor prefeito, que tome providência antes que alguém aconteça alguma coisa de mal, que o pessoal gosta de esporte, gosta de ir lá assistir. Então, antes que cause uma tragédia, vamos tentar melhorar, e que pelo jeito o nosso excelentíssimo, acho que não tem dinheiro, né? Tá feia a coisa. Deixa a doação de um eucalipto para ele mandar serrar, para fazer as arquibancadas lá do estádio. Plano de cargos e salários. Vejo o empenho de muitos vereadores aqui na casa em tentar ajudar os funcionários, mas recebendo, e também só deixando aos vereadores que não assinei essas emendas, porque já sabia o que nós íamos receber aqui. Então, mais ou menos assim, comentando o ofício recebido por Vossa Excelência, dessa forma, analisando os pedidos formulados pelos vereadores, as suas causas, resolvemos por bem atender parcialmente os mesmos. Então, o que os vereadores tentaram fazer aqui não causa impacto financeiro, porque isso não pode ser feito aqui dentro da casa. Se ele não aceitou, é porque ele não tem palavra mesmo, e não vai pagar. Essa pessoa não tem palavra. Infelizmente é o prefeito de Rio Azul. O que nós podemos fazer? Ontem estive em Curitiba, onde que tivemos com o deputado Rossoni e o deputado Bernardo Carr, onde daqui uns dias o Estado está para receber uns aparelhos de ecografia, foi feita a solicitação, e o Hospital de São Francisco de Assis receberá um aparelho de ecografia. Provavelmente até o final do ano estará esse aparelho aqui no Hospital São Francisco de Assis. E junto com os dois deputados, estivemos na Hemopar, solicitando uma unidade de hemocentro aqui em Rio Azul, aonde que temos visto, presenciado, alguns problemas de leucemia aqui em Rio Azul. Então muita gente não pode se deslocar a centros maiores para fazer o exame. Essa unidade fica 3 dias na cidade, onde que poderá ser feita uma campanha para poder ajudar essas pessoas aí que tanto necessitam. Obrigado. Quero agradecer aqui a presença do ex-vereador Antônio Boni, Rita de Castro Domingues, esposa do vereador Mauro Domingues, Ângela Boris Patic, Sirlene de Souza Kalinowski, Elza de Lima, Daniela Oliveira, Acir Rosa, Neuci Baggio Camargo, Zélia Zepiela, Zelita Bandino, Walter Siuski, Elton Zielinski, Miriam Couto Gestal, Adilson de Souza, Josué Amorim, Zerico José Nepomuceno, Ari de Souza, Evelaine de Souza, Maicon Ezequiel de Oliveira, Anderson Luiz dos Santos, Graciela Gaioski, Luzia Aparecida de Oliveira, Alceu Rosa, Michele Kuzniewicz, Luciano Mello, Luiz César Costa Lima, Lídio Karpinski, Írio Blus, Antônio Slabic e Floripo João Soares. Se eu li algum nome errado ou algum sobrenome, que me perdoem. Presidente, antes de encerrar, eu quero convidar os companheiros vereadores e a toda a população que nos acompanha aqui para cantar parabéns para o presidente Sérgio, que aniversariou no último dia 12. Muito obrigado por ter lembrado de mais uma passagem, né, da vida da gente aí na Terra. Né?
Em nome de todos os vereadores, agradeço a presença de todos que nos acompanharam via internet e aqueles que estiveram conosco aqui nesta tarde. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convoco os senhores e senhoras vereadores para estarem presentes na próxima sessão ordinária, a ser realizada às 19 horas, da próxima terça-feira, dia 25 de novembro. Com as palavras sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e desejo uma boa noite a todos. Boa noite.